Olá, a paz do Senhor. Aqui é Flávia Egrejo e você está participando do mini curso Escolhidos: Como escolher e preparar a equipe para o Ministério Infantil. Esse curso é um curso especial para o grupo Malas de Ideias, que está sendo feito através do WhatsApp do nosso grupo. Bom, a nossa primeira aula, ele tem o tema Como formar a equipe. E nós, às vezes, quando a gente assume o Ministério Infantil ou quando a gente está iniciando o trabalho anual com as crianças na nossa igreja, e uma das grandes dificuldades que nós temos, isso se arrasta durante muitos anos, é o fato da mão de obra do Ministério Infantil. E por causa dessa falta de mão de obra, ou eu ouso dizer, por causa desse desespero de mão de obra, a gente acaba permitindo pessoas entrarem no Ministério Infantil, e essas pessoas às vezes não são chamadas, não estão preparados, estão desqualificados, e ao invés de colaborar para o crescimento do Ministério Infantil, ele apenas incha, ou seja, um monte de pessoas, várias pessoas que se voluntariam, às vezes tem 50, às vezes tem 30, às vezes tem 20, mas que na verdade são pessoas que você acaba não podendo contar, porque são sempre as 3 pessoas que estão em tudo para tudo. E isso é muito difícil. Nós já começamos a nossa equipe na nossa igreja, por exemplo, com 3 pessoas. Eu costumo brincar que nós éramos Pedro, Tiago e João no barquinho com Jesus, e nós fazíamos de tudo. Fazíamos lanche, preparávamos aula, fazíamos o culto das crianças, porque só eram nós 3. E aí nós entendemos que assim que o ministério começou a crescer, a gente não daria conta de fazer só nós 3. Então a gente tinha que pensar em estratégias para convidar pessoas para estarem no Ministério Infantil e preparar essas pessoas para que as pessoas não vissem o Ministério Infantil como um meio ou uma oportunidade de se sentir pertencente à igreja. Como assim? A gente não queria que as pessoas que entrassem no Ministério Infantil vissem aquilo ali como uma ocupação, de que eu não sou chamada para isso, eu não gosto nem de criança, mas eu tô aqui na igreja, não tô fazendo nada e quero estar no departamento infantil. Na verdade, a gente não quer pessoas que não estão fazendo nada e querem fazer alguma coisa para se sentir útil. Nós queremos pessoas que entendem que a obra precisa de servos. E muitas vezes essas pessoas não são nem chamadas para o Ministério Infantil, mas elas têm a humildade de servir aonde precisa. E Deus honra essas pessoas. E às vezes essas pessoas que têm esse pensamento de que quer apenas servir independente do lugar, é ali que ela descobre que ela realmente tem um chamado para o ministério com crianças. Mas eu quero que você entenda nessa nossa primeira aula que quando você assume o Ministério Infantil ou quando você está à frente do Ministério Infantil, você precisa fazer 2 tipos de treinamento, você tem que ter 2 visões diferentes com relação ao treinamento do Ministério Infantil. Como assim? Bom, você assumiu o Ministério Infantil, ou seja, havia uma liderança antes de você. Automaticamente já existe uma equipe que já está trabalhando e você vem para assumir essa equipe. Essa equipe, às vezes, há um desconforto muito grande quando há mudança de equipe. E isso é normal. Por quê? As metodologias são diferentes, apesar muitas vezes, né, nem sempre, a visão é a mesma, mas as metodologias, as estratégias de trabalho são diferenciados e isso acaba mexendo com toda a equipe. Então, se você assumiu agora o Ministério Infantil, a liderança do Ministério Infantil e já tem uma equipe formada, o que você precisa fazer? Primeira coisa que você precisa pensar ou tomar atitude é guardar o seu coração, o seu ouvido e a sua boca. Por quê? Porque muitas pessoas vão falar assim, eu não quero mais ficar no Ministério Infantil porque eu gostava da antiga líder. Às vezes nem te conhece e tomou dores, partidos e quer sair, não dá nem a oportunidade de trabalhar com você. E aí muitas vezes algumas pessoas que ficam já chegam para você falando assim, olha, eu quero te ajudar, mas cuidado com ciclano, fulano é daquele jeito. Então você tem que ter cuidado com as informações que chegam no seu ouvido. Por quê? Para que você não tire conclusões precipitadas. Então, a minha dica para você que está assumindo o Ministério Infantil agora, e já existe essa equipe, é você fazer como Neemias. É você observar, é você analisar. Não é já chegar mudando tudo, não é já chegar falando, olha, eu quero desse jeito, vai ser desse jeito. Você precisa primeiro analisar, você precisa avaliar a equipe, descobrir ali no meio daquela equipe as pessoas que têm habilidades para determinadas coisas. Você observar ali com quem você pode contar e não já chegar mudando. Neemias, quando ele chegou lá para reconstruir os muros de Jerusalém, ele não chegou já mudando tudo. Ele ficou observando, ele orou e depois dali ele começou a formar equipes e começou de fato o trabalho da reconstrução. Então a gente tem que guardar muito o nosso coração e os nossos ouvidos para que o olhar do outro e a voz do outro não venha interferir nas suas decisões
decisões baseados apenas no ouvir e não no observar. Espero que vocês tenham entendido isso. Então, eu preciso fazer como Neemias. Eu preciso observar, eu preciso avaliar e depois eu preciso começar a trabalhar. E aí você pode trabalhar aproveitando muitas situações dessas equipes, né? Você pode dividir equipes, você pode valorizar o que cada um tem na sua individualidade. Isso é fundamental e valorizar isso, né? Então, outras pessoas precisam assumir o Ministério Infantil e precisam formar uma nova equipe. Então, digamos que você assumiu o Ministério Infantil da sua igreja, você precisa começar, como diz, do zero. Eu preciso formar equipe. Ou você assumiu o Ministério Infantil, tem poucas pessoas e você precisa trazer novas pessoas. Então, a gente chama de recrutamento de equipe. Então, você tem a equipe que já existe e você tem que recrutar novos voluntários para o Ministério Infantil. E como que eu faço isso? A gente tem que ter muito cuidado, porque as pessoas, às vezes, ficam oferecendo o Ministério Infantil como se fosse uma mercadoria. Olha, gente, eu preciso, por favor, vem. E assim, eu particularmente não gosto dessa metodologia. Eu só comunico, olha, nós estamos agora recrutando novos voluntários e fico orando, Senhor, toca no coração das pessoas que estão com o coração inclinado a servir, que querem realmente, que amam ao Senhor Jesus, que amam as crianças, que querem estar aqui. Então, o Senhor toque no coração dessas pessoas. Então, essa é minha oração. Anunciamos sempre o recrutamento e aí essas pessoas começam a procurar a gente e a gente começa a conversar. Primeira coisa, uma pessoa me procurou, eu quero participar do Ministério Infantil. Você já chega colocando essa pessoa? Não, você não pode fazer isso. Você precisa conversar com o seu pastor, né? Na nossa igreja, por exemplo, a primeira pergunta que eu falo eu faço, você é membro daqui da igreja? Sim. Há quanto tempo? Há tanto tempo. Você já fez o gabinete com um pastor? Sim, já fiz. Já conversou? Tá tudo certo? Ok. Posso tirar uma foto sua? Você me dá uma foto sua? Pode. Eu levo no meu pastor, essa pessoa quer entrar no Ministério Infantil. E aí o pastor que me dá esse retorno, esse feedback de que essa pessoa ela tem condição de entrar no Ministério Infantil. Por quê? Tem particularidades das pessoas que, na verdade, não cabe a mim saber, né? A não ser que a própria pessoa me conte. Mas existem particularidades que é conversado dentro de um gabinete pastoral. Então, quem é a melhor pessoa para dizer se aquela ovelha está apta a cuidar de outras ovelhas, a gerar outras ovelhas? O pastor. Porque o pastor conhece a sua ovelha. Então, na nossa igreja funciona desse jeito. Quando a igreja é muito grande, existem também algumas medidas que é importante você procurar saber. Então, por exemplo, essa pessoa veio de uma igreja. Que igreja é essa? Será que você poderia entrar em contato com essa liderança da igreja? Eu já fiz isso, né? Pedindo referências. Olha, a gente está recebendo uma pessoa que era da sua igreja e ela falou que te ajudava aí no Ministério Infantil. Como que ela é? Quais as habilidades dela? E a própria liderança dá as referências. Isso é muito legal. Agora, uma dica especial quando as pessoas mudam muito de igreja, tá? Então, em 5 anos, 5 igrejas. Que não seja por motivos de mudança de casa, né? Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa é militar e muda todo ano, então de cidade. Então, todo ano ele vai mudar de igreja, óbvio. Mas a pessoa na mesma cidade, que muda várias vezes da mesma igreja, às vezes no mesmo bairro, você precisa desconfiar dessa atitude. Então, você ora. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ela pode ser uma pessoa problemática. Todo mundo tá errado e menos ela. Então, esse perfil de pessoas, quem vai te orientar, quem vai te dar sabedoria para inserir essas pessoas no Ministério Infantil é o seu pastor, que conhece essa ovelha. Então, sempre que alguém se voluntariar do Ministério Infantil, por favor, comunique ao seu pastor e peça liberação ao seu pastor. Então, o pastor liberou, aí você pode incluir ele no Ministério Infantil. E aí você vai trabalhar alinhamento de visão, você vai apresentar o Ministério Infantil para essa pessoa. Ali você vai falar para ela quais são os propósitos, qual o objetivo, qual a sua meta. E essa questão do alinhamento de equipe nós vamos falar exclusivamente na próxima aula. Mas nesse momento, eu quero que você entenda o seguinte: você não deve ficar oferecendo o Ministério Infantil. Você comunica, você pede o pastor para anunciar que não é errado e ora. E essas pessoas vão te procurar. Se você sentir no coração, Deus tocar no seu coração de convidar uma pessoa, isso é errado? Não, não é errado, tá? O que você precisa entender é que você precisa formar uma equipe, porque ninguém trabalha sozinho. E que você precisa valorizar a equipe que já está. Que você tem que ser maleável para observar e
observar e valorizar, como eu disse, e você ter uma comunicação ativa com essas novas pessoas que estão entrando e com as que já estão, para que você venha compreender, para que você venha conhecer e olhar dentro dela algo que ela tem especial. Por exemplo, se você tem uma pessoa que tem habilidades para fazer recursos visuais, você, através de um diálogo, através de um café, através de uma conversa, você vai descobrir, você vai conhecer as habilidades dela e você precisa valorizar essas habilidades. Na nossa igreja, a gente trabalha muito a questão de divisão de equipes. Eu gosto muito, tá? Mas para você trabalhar divisão de equipes, você tem que exercer uma liderança democrática, mas em algumas situações você tem que se impor como líder. Não é não aceitar opinião, não é isso. Mas, por exemplo, eu sou da mesma igreja há 23 anos, então eu conheço todos os procedimentos da minha igreja. Então, às vezes, um novo liderado, ou um líder, um outro liderado que já há mais tempo vem com uma determinada ideia, a gente já conhece algumas situações da igreja, a gente sabe que algumas coisas não é daquela forma, ou não vai dar jeito não vai dar para fazer daquela maneira, daquela sugestão, e você tem que ter sabedoria para falar, para não frustrar esse liderado e ele não achar que você não aceita críticas, não é nem crítica, que você não aceita opiniões, que não aceita ideias. Então, você tem que ter muita sabedoria com isso. Então, na nossa igreja, a gente trabalha muito a questão da divisão de equipe, só que essa divisão de equipe, eu só comecei a trabalhar quando a gente começou a pandemia, ou seja, 2 anos atrás. Então, se você já assumiu uma liderança e já querer delegar funções de coordenação, divisão de equipe, isso pode não ser bom no momento. Ele é muito bom, essa estratégia, mas naquele momento que você está iniciando, não pode ser bom. Por quê? Porque você primeiro precisa conhecer a sua equipe, conhecer as habilidades dela, para assim você valorizar. Você só valoriza aquilo que você conhece. Então, você precisa conhecer a sua equipe para valorizar a potencialidade de cada um. Então, lá, né, depois de todos esses anos trabalhando, nós fomos, na pandemia, eu fui estudar sobre o livro de Neemias, né, reconstrução, e aí o Senhor me deu a estratégia de Neemias para trabalhar a equipe do Ministério Infantil da minha igreja, que é essa divisão de equipes. Então, Neemias, ele dividiu equipes para que cada equipe construísse uma porta, né? E uma porta, essas portas dos muros, eram portas específicas para algo. Então, a porta das ovelhas tinha um objetivo, cada porta tinha um objetivo. Então, eu trouxe isso pensando o seguinte, bom, nós temos um ministério que hoje cresceu, temos muitas crianças, a igreja está grande, e eu preciso preparar essa equipe para quando eu sair, para quando sair da liderança, ou para quando eu estiver trabalhando o ministério fora das paredes, tudo funcione. E eu preciso que elas também desenvolvam as suas habilidades. Então, depois de um tempo conhecendo as pessoas, a gente começou a valorizar as habilidades de cada uma. Então, a gente criou equipes. Então, nós temos, por exemplo, uma equipe só de acolhimento. Essa equipe de acolhimento, ela é responsável para acolher o pregador, para acolher o convidado que a gente vai estar recebendo em um culto infantil ou um seminário. Ali, aquela equipe de acolhimento, ela é responsável por comprar um presente para o pregador, ela entra em contato com ele para saber o que ele gosta de comer, o que ele precisa, se ele vai trazer algum convidado, ele vai preparar um lanche, ele vai preparar um jantar. Então, é a equipe para acolher, para acolher esse pregador. Existe outra equipe, por exemplo, que é a equipe da recepção. Essa equipe da recepção, a gente usa muito nas entradas dos eventos. Então, quando você chega no seminário lá na igreja, quando tem um culto infantil, tem uma equipe que vai te recepcionar, que vai fazer a recepção das crianças, que vai fazer o panelaço na hora do almoço. Então, é a equipe da recepção. Existe uma outra equipe, que é a equipe do gourmet, que são as tias que são responsáveis pelo lanche das crianças. Então, nós temos 4 domingos, cada domingo é uma equipe diferente para fazer um lanche coordenado por uma mestre cuca da nossa igreja. Então, por exemplo, no primeiro domingo a gente oferece janta, no segundo domingo é aniversário antes do mês, no terceiro domingo é o lanche do papai, é um lanche rápido. Então, a gente tem cada domingo um lanche diferente, uma estratégia diferente para dar lanche para as crianças, coordenado e organizado por uma equipe exclusiva do lanche, a equipe gourmet. Então, a gente foi dividindo várias equipes e isso tem funcionado muito bom. Por quê? Porque nós vimos as habilidades de cada um, a gente está valorizando essa habilidade. E o mais legal disso tudo, e eu gosto de falar muito sobre a equipe da ADEPE Kids por causa disso, é porque a gente só consegue desenvolver essas equipes quando a gente entende o princípio
princípio da honra. Então, o que é o princípio da honra? É você honrar a liderança, honrar aquele que Deus colocou ali para estar à frente, mesmo que ele não esteja presente fisicamente. Ou seja, o fato de não estar presente naquele momento não significa que ele está ausente. Então, por exemplo, eu falo isso para vocês porque eu falo isso para elas também, essa questão da honra. Então, assim, eu divido as equipes todas, elas têm a liberdade para fazer, mas elas não fazem nada sem me comunicar. Ou seja, isso é o princípio da honra. Mesmo que eu dê liberdade para elas, mesmo que eu dê liberdade para elas criarem, para elas pensarem, para elas resolverem, elas sempre vêm falar comigo e pedem um direcionamento. Então, isso é o princípio da honra. E por que eu disse para vocês que vocês só conseguem fazer essa divisão depois que você de fato conhece a sua equipe? Porque se você der nomes, se você der cargo para as pessoas que não têm humildade, para pessoas que não entendem o princípio da honra, você vai estar, como diz o ditado aí, criando uma cobra para te morder. Que, na verdade, é simplesmente o fato de você, se você não conhecer aquela pessoa e se você der um poder para ela, né, e te ouve muito isso, né, que é conhecer a pessoa de poder, se essa pessoa não tiver humildade, ela pode criar situações dentro do Ministério Infantil, criar conversas, criar contendas. Então, por isso que antes de você delegar funções ou, entre aspas, nomes ou cargos, você precisa conhecer. Então, conheça essa pessoa para você saber qual a habilidade dela, para você valorizar essa habilidade. Então, por exemplo, eu já vi pessoas que foram excelentes pessoas servindo como professor, como voluntário, e aí quando recebeu um cargo de liderança ou que recebeu um cargo de coordenação, mudou completamente. Ou seja, não entendeu o princípio da humildade, o princípio da honra. Então, é muito importante você conhecer as pessoas para você valorizar. E volto a dizer, você só valoriza aquilo que você conhece, tá? Então, isso é fundamental. Então, nós encerramos a nossa aula aqui e dizendo para você que você precisa formar equipe porque ninguém trabalha sozinho. Mas você precisa ter cuidado, você precisa ter sabedoria para atrair essas pessoas, para cuidar dessas pessoas e, principalmente, para valorizar as pessoas que estão ao seu lado. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.